Olá pessoal, aqui é a Dulce. Hoje eu vou mostrar como fazer um pingente com um cabochão de ametista oval, que ele tem aproximadamente 1,7 centímetros de comprimento por 0,7 centímetros de largura. Vou usar o fio 21, que é 21G, que é 0,7 milímetros de diâmetro. E também depois vocês vão ver que eu vou usar um fio 28G de 0,30 milímetros de diâmetro. Agora eu estou esticando o fio para que ele fique mais retinho. De manipular ele, de cortar, ele acaba entortando, então eu vou deixá-lo mais esticado possível para ficar bonito na hora que nós vamos fazer o trançado, que é wire weaving, que chama. Esse fio, ele foi recozido, é um fio cru, e eu recozi para que ele ficasse mais maleável. Cortei 4 pedaços de mais ou menos 15 centímetros. Então, enquanto eu vou alisando, vocês vão vendo como que eu faço. Eu estou utilizando um alicate para segurar melhor, se você conseguir, você segura com seus dedos mesmo, e um alicate com uma ponta de nylon que ajuda a esticá-lo. Você também pode usar os seus dedos ou usar um pano, uma esponja. Essa ferramenta ela é bem útil. Tem uns que tem até reposição da parte de silicone. Estou medindo aqui mais ou menos a metade de um dos fios, só para ter uma ideia de onde que eu vou começar o trançado. Então, eu medi, né, 5 de cada lado, depois 2,5 aqui no meio, e faço uma marcação com uma caneta. Na verdade é uma caneta de marcação de plástico. Quando você escreve no plástico, ele escreve bem. E aí eu coloco o começo do trançado um pouco antes dessa marcação do meio. Nós vamos fazer esse trançado com esse fio 28. Então eu junto todos os fios, vejo onde está o meio e coloco aproximadamente meio centímetros antes e vou começar a fazer o trançado. Então primeiro eu vou dar 3 voltas nesse fio de baixo para começar. Agora eu vou passar esse fio por cima do segundo fio, junto bem, passo novamente para fazer 2 pontos. Agora eu vou passar o fio por entre o primeiro e o segundo fio de baixo e por cima dos próximos 2 fios, fazendo a volta 2 vezes. Da mesma forma, eu sigo passando no meio desses outros 2 e por cima do último fio, fazendo a volta nos 2 últimos fios. Então, ele fica com essa aparência. Eu vou dar uma apertada com um alicate de nylon. Conforme você vai fazendo, você vai ajustando os pontos. Agora nós vamos descer esse desenho. Então, nós vamos colocar entre o último e o penúltimo e fazer a volta nos 2 do meio, nos 2 fios do meio. E agora, passa pelo último e entre os 2 fios do meio. Assim, você termina um desenho desse wire weaving, desse trançado. Olha, tá dando para ver? Dou uma ajustada. E aí é só continuar a fazer
da mesma forma. Eu vou fazer ele, você pode até fazer uma volta embaixo se quiser que ele fique mais separado. Eu decidi continuar deixando os pontos mais próximos. Então eu já fiz o trançado nos dois do meio, fiz nos dois de cima, agora volto a fazer nos dois do meio, duas voltas e depois nos dois de baixo. E assim por diante. Vou subindo e fazendo novamente o mesmo ponto. Nós vamos repetindo esse ponto até um tamanho suficiente para envolver a parte mais estreita desse cabochão. Então você pode medir ou diretamente, como eu vou fazer, ou mede com um barbante, talvez, para você saber quanto mais você vai ter que trançar. Deixa os fios separados para poder facilitar. Tem gente que dobra as pontinhas para isso. Junta os pontos para que eles fiquem bem e vou continuar mais uma vez. Agora os dois de cima, vou retornar para trançar os dois do meio. Faço duas vezes. E agora os dois de baixo. Junto os pontos. Dou uma ajustada neles. Como às vezes os fios escapam, um vai para o lado direito, outro para a esquerda, a gente tem que colocá-los no mesmo tamanho. Então foi só apertar contra a mesa. Agora eu estou medindo para ver se é o suficiente. Quando eu acho que já é o suficiente, dou 3 voltas para terminar o ponto. Da mesma forma eu ajusto. Aperto com o alicate e arrebento o fio dessa forma. Eu acho mais prático dessa forma porque ele não deixa ponta sobrando, assim não vai machucar a pele de quem estiver manuseando. Então ficou assim. Esse é o lado direito, esse é o lado avesso. Agora vou arredondar um pouco essa parte, enrolando, dobrando ele, de forma que ele fique no formato do cabochão. Você pode fazer isso direto no próprio cabochão. Por enquanto, a parte do início eu faço na mão mesmo, e aí coloco em volta dele para que ele tome o formato do cabochão. Arrumo para que os fios fiquem mais paralelo um ao outro e vou ajustando conforme o desenho do próprio cabochão. Não tenho muita prática de fazer na frente do vídeo, então às vezes sai do enquadramento, mas eu vou melhorar para as próximas gravações.
Aqui eu estou tentando trançar um no outro para poder ajustar melhor, porque nós vamos começar a ajustar para passar um fio 28 em volta deles, fazendo com que esses fios fiquem todos juntos. Você arruma os fios de modo que eles fiquem todos paralelos e o do lado esquerdo fique para o lado esquerdo, do direito para o lado direito. Então, você vai ajustando, aí você pega o alicate para dar uma ajustada dessa forma, dar uma balançada de um lado para o outro, assim ele faz uma marquinha onde você vai começar a fazer um trançado para juntar essas duas partes dos fios. Vê? Estão já com a marca. Agora é só pegar um fio 28G, que é um fio fininho, próprio para fazer essa junção dessas partes. Então, eu pego o fio que está mais atrás do que vai ser a parte de trás do cabochão, dou umas 3 voltas para fixá-lo, e depois, com todos os fios juntos, faço umas voltas bem justas para manter todos os fios agrupados. Junta todos eles com as unhas mesmo. E agora eu vou separar os fios conforme o que eu vou fazer com eles. Então, os dois da frente são aqueles que eu puxei para fazer a alça, onde vai se passar a corrente ou o fio que vai pendurar no pescoço. Desse outro lado, que é o esquerdo, eu puxo 2 fios para o próprio lado esquerdo, e do lado direito, que no vídeo está na parte de baixo, eu puxo os 3 fios restantes e pego um fio do outro lado, que é do lado esquerdo, e puxo para o lado direito. Eu olho qual direção ele está indo e deixo ele paralelo com os outros 3. Então, eu dou uma ajustada com o alicate. É possível ver aqui 4 fios de um lado, 2 fios do outro e 2 na frente, onde nós vamos fazer essa alça para colocar o pingente pendurado. Então, nós começamos enrolando em volta dos dois e depois vamos começar a fazer uma volta em um, cruza no meio e passa pelo outro, fazendo um movimento de número 8. Junta os 2 fios para que eles fiquem mais próximos. Vou dar uma esticada para que ele fique mais reto e continuo a fazer esse movimento de número 8 em torno desses 2 fios, usando o fio 28. Faço isso num comprimento suficiente para que, ao dobrarmos ele, depois vocês vão ver como vai ser, consiga fazer uma alça suficiente para prender numa corrente ou num fio para pendurar no pescoço.
Bom, agora eu vou fazer esse trançado, continuando ele até chegar no tamanho que eu acredito que deve ser o suficiente para fazer essa alça. Normalmente eu meço uns 2,5 cm, eu acho que é o suficiente. Mas você pode deixar mais ou menos, conforme o seu desejo. Então a gente está continuando, fazendo o movimento de 8, junta os pontos para que eles fiquem mais próximos. Continuar fazendo esse ponto. Então envolve o de baixo, passa pelo meio, junta os pontos, passa pelo meio sobre o outro fio, de baixo, no de cima, e assim por diante. Uma volta em cima, uma volta embaixo, e assim vai indo. Junta. Vou apertar um pouco com o alicate para ver se ele fica um pouco mais próximo. Dou uma apertadinha. Deu 2 centímetros quase. Então, vou continuar mais um pouco. É um trabalho de paciência, mas também é muito gostoso de fazer. Depois que você vê o resultado, você vai gostar. Aperta. Chegou nos 2 centímetros e pouquinho. Vamos continuando. Aí, de novo, sair da tela. Ainda vou aprender a fazer vídeo melhor. Junta. Vou medir mais ou menos, eu acho que está ficando bom. Vou continuar mais um pouco os pontos. A gente continua até dar o comprimento suficiente. Já foi o suficiente. Tiro o excesso. Faço um ajuste. Eu vejo que é o suficiente. Vou tirar o início do fio. Da mesma forma, girando. Agora eu vou apertar um pouco as laterais para que eles fiquem bem paralelos. Você arruma para que ele fique igual de um lado ao outro. Agora eu vou fazer a parte de trás. Então eu pego o último fio, eu vou ter que, tá muito junto, eu abro um pouco com a unha mesmo, para separar o fio. Pego o alicate e dou essa tortada nele, que ele vai formar uma base para o cabochão ficar em pé. Ficar, ou melhor, apoiado nessa parte. Aí, pronto. Então, já está pronto. Eu vou colocar o cabochão.
Às vezes ele fica apertado, porque conforme ele vai fazendo a alça, ele vai ajustando, mas isso não é difícil, é só ir separar um pouco com os dedos mesmo, que os fios eles vão cedendo, e aí você consegue inserir o cabochão nesse espaço, deixando a parte de trás como a base para ele ficar apoiado. É só encaixar, aí você pode puxar os fios para que ele fique distribuído ao longo da lateral do cabochão. Ajusta um pouco para que ele fique bem firme. Agora nós vamos fazer a mesma coisa na parte da frente. Nós vamos dar uma dobra, só que um pouco menos do que na parte de trás, para que esses dois primeiros fios do lado esquerdo e direito eles fiquem sobre a lateral, um pouco em cima, lateral do cabochão, deixando mostrar toda a beleza dele, mas ao mesmo tempo segurando a peça no lugar. Aí você vai fazendo os ajustes, conforme você vai vendo que tem espaço. Tem um espaço embaixo, eu apertei contra a mesa. Agora nós vamos fazer a parte de trás, terminar de fazer a alça. Dou uma dobrada nos fios, para que eu possa juntá-los junto com o restante da estrutura. Pode ajustá-los com esse alicate redondo. Como eu falei, você pode usar um lápis, uma caneta circular, redonda. E agora eu uso esse alicate para abrir os dois fios. E a intenção é levá-los para a frente do cabochão e envolver as laterais e esconder a ponta nessa parte do meio. Então eu vou puxar o fio pela lateral, trazer para frente e dobrar para dentro desse espaço. Eu poderia ter cortado o fio antes de colocar para dentro, mas dá para fazer isso depois. Aí você ajusta para que fique bem aderido a esses fios que estão aí na lateral. Faz a mesma coisa com o outro lado e deixa os dois o mais simétrico possível. Vai ajustando aos poucos, conforme você vai mexendo. Agora eu vou cortar o excesso do fio. Segura a ponta do fio para que ele não pule nos seus olhos. Muito cuidado com isso. Corto o do outro lado também. Termino de apertar contra essa estrutura que nós fizemos. Em inglês eles chamam de cage, que é uma gaiola, onde fica preso o cabochão. Agora eu pego o primeiro fio e dou a volta fazendo essa curva para enfeitar a nossa peça. Dou a volta, vou cortar o excesso e vamos prendê-lo nessa estrutura. Esse próximo fio
que é sempre nessa ordem, da frente para trás. Então, esse segundo fio eu vou enrolar com o fio 28 para dar uma textura diferente para nossa peça. No final vocês vão ver como fica bonito. Porque não é só a beleza do cabochão, mas também aqueles enfeites que você vai colocando na peça para que ela ganhe valor, que ela fique mais bonita. Então, nesse caso, é só você ir enrolando, aperta os pontos, vai enrolando até dar o tamanho suficiente para você acompanhar aquele primeiro fio que nós colocamos na frente do cabochão. Você pode cortar simplesmente esse fio que está mais do começo, mas eu resolvi aproveitar um pouco mais o fio. Então, eu enrolei, aperta com um alicate. Você empurra todo esse coil, em inglês é esse enrolado, para perto da base e continua enrolando até chegar no comprimento suficiente para você acompanhar o outro fio que nós fizemos. Junta os pontos. Acabou o fio no meu caso, mas acredito que é o suficiente para terminar a peça. Ajusto, dou uma apertada para que ele fique no lugar. E agora vamos fazer a curva e levar esse fio até a parte de trás e prender da mesma forma que o outro. Corto o excesso. E prende na parte de dentro, escondendo o fio. E esse outro nós também vamos dar a volta acompanhando os outros dois. Da mesma forma, corta o excesso e prende, escondendo o fio. Agora esse último eu vou enrolá-lo do lado contrário. Então, com a ajuda do polegar, eu vou enrolando para o lado contrário para dar uma outra visão. E vou fazer um pequeno caracol, uma pequena espiral. Vou enrolando devagarinho, você vai fazendo a curva até o tamanho que você deseja, corta o excesso, com a ajuda de um alicate redondo, você vai terminando de fazer a curva, e eu procurei nesse caso colocar a ponta mais para dentro, para que ela não enrosque em nada, nem na roupa, nem no dedo de ninguém. Esses outros dois fios, eu vou fazer um outro trabalho. Então, eu vou enrolar 3 vezes nesse fio da base, corto o excesso, ajusto, levo até próximo do cabochão, junto os dois fios e vou passar 2 vezes envolvendo os 2 fios. Depois
uma, duas, 3 vezes o fio de base, 2 vezes os 2 fios, 3 vezes o fio de base ou fio de baixo. Então, vamos fazendo um outro padrão de wire weaving, ou trançado com fio de metal. Esse também nós vamos trançando o suficiente para o enfeite que nós desejamos fazer. 2, depois 3 e assim por diante. Continua com 2, depois 3 na parte de baixo, depois 2 e assim vai indo. Olha como fica. Vamos ver se tem o tamanho que eu quero. Vou ter que continuar mais um pouco. Aperto os pontos. Agora eu ajusto para que ele fique voltado para frente. Vou encurvando. Meio que acompanhando o desenho anterior, mas um pouco mais separado. E faço a curva, para que os fios, então, sejam colocados na parte de trás e a gente os fixe ali. Então, eu posso tirar esse fio 28. Agora eu vou cortar o excesso. E finalmente, enrolar esses 2 fios para dentro desse espaço, escondendo eles e, ao mesmo tempo, ajudando a prender no lugar. Dou uma olhada na peça, faço alguns ajustes se for necessário. Mas é isso. Está pronta a nossa peça. Espero que tenham gostado. Pequeno ajuste. É isso então. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Já como ficou. Me digam se gostaram no comentário. Cliquem em curtiu se você curtiu e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!